Olá, boas-vindas a todos que nos assistem na TV 247, também na TVT. É uma alegria poder dialogar mais uma vez com um grande escritor brasileiro, sociólogo, Gessé Souza, autor de A Elite do Atraso, Classe Média no Espelho, A Escravidão Criou o Brasil, vários livros clássicos aqui já na sociologia. Como o racismo criou o Brasil. Obrigado pela correção, Gessé. Como o racismo criou o Brasil, que, aliás, foi o tema da nossa mais recente conversa aqui, tanto na TV 247 como na TVT. Gessé, eu quero te agradecer mais uma vez pela oportunidade de dialogar com você, é sempre muito gratificante. E quero pegar como gancho, dessa vez, o fato de as elites ou brasileiras, das classes dominantes, das elites ou da elite do atraso, estarem trabalhando com a possibilidade de que Sérgio Moro venha a ser candidato a presidente da República, depois de todo o mal que causou ao Brasil, com destruição de empregos, da economia, das instituições. Isso acaba sendo visto como uma certa naturalidade. Então, quero te pedir já para avaliar como é que você vê essa volta de Sérgio Moro ao Brasil na condição de presidenciável. É muito preocupante. E aí, Léo, tem uma fala, a fala do André Esteves, no fundo, que explica mais do que qualquer outra coisa, né? De como funciona, no fundo, a sociedade brasileira, né? No fundo, ela funciona desrespeitando os 80% que não são ouvidos, né? Que são constantemente... e os 90%, eu diria, Léo, 95%, porque a classe média, né? Quer dizer, a gente teve a partir de Moro. Moro é a grande figura diabólica, né? Ou seja, um ser pequeno, a gente não pode nunca esquecer, né? Ele é muito pequeno, né? Mas a ocasião faz com que, às vezes, seres medíocres como Moro é um juiz medíocre, é um jurista medíocre, é um ser humano extremamente medíocre, né? E ele foi alçado aí a esse papel de herói por uma grande farsa, né? E uma farsa que está aí para se contrapor à soberania popular, né? Isso teve um custo altíssimo, Léo, porque não foi só o país ter empobrecido enormemente, né? Estou voltando depois de um tempo fora, então, para mim, foi muito deprimente ver como está o Nordeste do Brasil, como estão algumas cidades, o grau de desemprego, de fome aumentou a olhos vistos. Ou seja, o país empobreceu materialmente, mas o país se empobreceu também simbolicamente, moralmente, politicamente, né? Porque agora você tem a atuação de caras como Moro sendo naturalizada, né? Ou seja, ninguém se... E essas coisas, Léo, é muito interessante a gente ver, elas não acontecem de uma hora para outra, é conta-gotas, é a cada dia, né? Aí a gente vai se acostumando com esse ataque ao princípio democrático, ao princípio de que a lei vale para todos, ela não vale para Moro, por exemplo, Moro já está na cadeia, né? André Esteves deveria estar respondendo desse furo de reportagem aí, que eu queria lhe cumprimentar, que o 247 fez, né? É uma das coisas mais importantes, assim, para que a gente perceba a estrutura profunda do Brasil. Então, a gente está tendo aí, mais uma vez, um ataque, né? Um ataque de uma elite que, enfim, procura distorcer a realidade e que ela está agora, né, assumindo o papel de uma distorção sistemática, né? Então, isso é algo extremamente preocupante. Moro simboliza isso. Moro, Dallagnol deviam estar na cadeia há muito tempo, não estão, né? E o cara ainda está se candidatando presidente da República agora. Isso é um cúmulo, isso é um escárnio. Gessé, eu queria aproveitar que você mencionou o caso do André Esteves. Quando surgiu esse furo de reportagem, de fato, esse áudio, que revela muito sobre o pensamento da Faria Lima, né? Várias pessoas colocaram: o André Esteves é o banqueiro que aparece no livro do Gessé Souza. Um dos seus livros você tem relatos de um banqueiro não identificado sobre como compra todas as instituições da República. Não sei se você pode confirmar ou não se seria o André Esteves o banqueiro do seu livro, e contar a história de como é que foi construída, na verdade, como é que você fez essa narrativa a partir de depoimentos e que eu acho que são muito próximos da realidade. Acho que o áudio até confirma muito do que está no seu livro. Exato.
Não, aquilo existe uma técnica sociológica, além do fato, obviamente, de você não poder dizer, né, quem é a pessoa que você entrevistou. No fundo, ali tem um banqueiro, que foi um banqueiro importante, muito tempo, no Brasil, né? E eu retirei também fato de outras entrevistas que eu fiz com pessoas ligadas ao mercado financeiro. Isso me permitiu montar um quadro, né, que ficou efetivamente muito aproximado do que de como a gente viu efetivamente na entrevista do André Esteves, né? Aquela falta de cerimônia, né? Porque no fundo aquilo foi também uma propaganda para ele, né? Não é, Léo? Ao fim e ao cabo, né? É um país tão maluco que aquilo ficou como, olha, como esse cara é influente, como ele consegue contornar os caminhos da República, como ele consegue influenciar todos os poderes. Então, o nosso investimento nas mãos dele está seguro, né? O que mostra como a situação inteira carece de controle político, controle, né? A gente tem, quer dizer, porque aí, veja bem, Léo, a gente está numa situação muito difícil, que aí você tem um cara como Aras, né? Quer dizer, como procurador, enfim, como chefe, como o PGR, né? Como procurador-geral da República. Isso também é uma situação muito complicada, porque o Ministério Público já está desgastado. Uma figura que eu acho incrível, Léo, é a burrice, entende? Né? Não tem nenhum outro nome. Quando você pensa a curto prazo, você é burro, né? Você pode ser de direita, esquerda, né, e tal. Se você pensa a curto prazo, você é burro. Você não expulsar Dallagnol do Ministério Público é de uma burrice tremenda para quem está lá dentro, entende? Né? Entende? Porque isso tem um custo enorme para a instituição, para o prestígio dela e dos seus membros e tal, né? Então, um corporatismo cego, etc. Então, se você for pegar, todos esses elementos mostram um quadro, né, que foi composto pelo golpe, porque o golpe vai destruindo esses consensos, né, Léo? Entende? Consenso, olha, aqui a gente não vai, aqui tem um limite, etc. Quando você monta um golpe, né, esses consensos vão sendo destruídos sem que a gente sinta, né? E o que a gente está passando agora mostra isso de modo muito claro. Jessé, no caso do André Esteves, só para a gente finalizar, ele fala de algumas instituições importantes. Ele revela a sua relação com Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, e assim, o Arthur Lira me ligou, acabaram de cair lá, não sei o que, os secretários do Paulo Guedes. O Arthur me ligou. O Arthur, né? Não é nem o Arthur, tem uma intimidade muito grande, aliás, como parece com todo o governo. Você diria que a agenda legislativa do Brasil foi capturada pelo sistema financeiro? O sistema financeiro hoje manda no Congresso Nacional? Sem nenhuma dúvida, sem nenhuma dúvida. Né? A gente tem um Congresso comprado, né? Isso quer dizer que é exatamente... Que foi, no fundo, ele já tinha uma parte grande comprada, mesmo com Lula e Dilma, né? A gente vê ali o Cunha, Eduardo Cunha era o nome dois banqueiros, enfim, muito ligado, né, aos interesses dos banqueiros, etc. Né? E a queda de Dilma foi uma tentativa de quebrar todas as amarras que havia para que o capital financeiro e o capital rural, né? Os dois estão ligados de alguma maneira também, são os dois capitais mais importantes, depois que a gente acabou com a indústria, né? Quer dizer, que eles mandam no Brasil hoje sem peso e sem freios, né? E a gente tem aí um Congresso venal comprado, e segundo o André Esteves, e eu acredito nele, o Arthur Lira liga para ele para saber o que deve fazer, né? Ou seja, isso mostra, né, digamos assim, o descolamento dos poderes políticos em relação ao povo, às demandas populares, etc. Né? Uma imprensa venal, né? e redes sociais que são empresas privadas ajudam nesse sentido, a falta de uma consciência crítica. Você acabou com os sindicatos, etc. Esse é o resultado que a gente está vendo agora. Uma captura, né? E uma captura do público pelo privado.
Isso. Vale para o Banco Central também? O Banco Central também foi explícito. O Roberto, né? O Roberto também me liga. Vamos falar um pouquinho sobre o Banco Central. Qual que é a sua avaliação hoje? Mais ainda. O Banco Central já era, né? Também Lula e especialmente Dilma, né? Tentaram minimamente, porque aí é uma coisa de a política está numa posição defensiva em relação aos bancos centrais, né? Que existe mais ou menos uma articulação entre todos os bancos centrais, representando o capital financeiro mundial, né? E esse pessoal pode influenciar a política contextualmente nos países. A gente está lidando com um capital absolutamente sem fronteiras, internacionalizado, né? E o Banco Central agora, o tal independente, né? Independente de quem? Independente do povo, independente do voto, independente da sociedade e completamente dependente dos banqueiros. E então você traça aí todos os grandes preços da economia, sem ouvir o povo, mas ouvindo o André Esteves e mais 2 ou 3, né? Para que se possa, no meio da fome, né? No meio da doença generalizada, etc., continuar ainda a ter margens de lucro que são únicas entre nós, né? Gessé, você, no seu livro Na Elite do Atraso, que o Brasil vivia aquele clima de caça à corrupção no auge da Operação Lava Jato, e você dizia, olha, essa falsa caçada à corrupção vai abrir espaço para uma corrupção muito maior, que é a corrupção do sistema financeiro. E parece que você foi profético, né? Quer dizer, então eu acho que se você puder detalhar um pouco mais sobre como é que você desenvolveu esse ponto de que a verdadeira corrupção está na taxa de juros, está no mercado financeiro, enfim, eu acho que esse é um aspecto importante para a gente avançar aqui. Não, isso aí, Léo, quer dizer, porque no fundo eu sempre procurei pensar não o contexto, o aqui e agora, porque a gente vai ser sempre enganado por ele, mas em longa duração, né? Quer dizer, e aí, se você pensa o desenvolvimento brasileiro no século XX, ele vai ter o quê? Ele vai ter essa elite do saque, porque ela vive do saque, ela não tem projeto. É uma coisa impressionante isso, né? Entende? Aí, quer dizer, existem elites que não são do saque. Tem gente que acha que a elite é sempre uma coisa má, entende? Né? Entende? Isso não é verdade, né? Você tem uma elite da economia social no país como a Alemanha, entende? Onde você paga bem os seus empregados, entende? A Bayer Leverkusen lá, por exemplo, essa grande empresa farmacêutica paga bem os seus empregados, você tem estudo, você tem hospitais e tal, né? Quer dizer, você não tem um capitalismo como o nosso, né? Enfim, a elite japonesa, em outras épocas, idem, etc. Então, existem elites que pensam no seu país, né? E que montam, claro, tem os seus interesses como industrial, como banqueiro, etc., mas engloba, porque pensa a longo prazo, né, Léo? É uma elite burra a nossa, né? É uma elite do ladrão pequeno, né? Quer dizer, o ladrão que vai, deixa eu roubar o que eu posso aqui, né? É assim que reflete a elite brasileira. Qual é a inflexão na história brasileira que se contrapõe a isso? Getúlio Vargas, a primeira, né? Que vai montar o quê? Um desenvolvimento centrado no Estado. Por que o Estado? Porque o Estado é uma instituição organizada forte o bastante para se contrapor ao mercado, para pôr freios, para regular, legislar o mercado, né? E por conta disso, a elite brasileira adorou quando os intelectuais brasileiros criminalizaram a política, que é a forma de você, né? Então, estigmatizar a participação popular, o voto, etc. Né? E isso ficou um pêndulo, né? Aí Jango depois, com a proposta dela, Lula e Dilma, etc. Né? Então, eu já tinha percebido o quê? Que esse racismo de classe e de raça no Brasil, ele deixou de ser um racismo aberto com Getúlio Vargas, que Getúlio Vargas fez a campanha de uma identidade popular brasileira, né? Através da celebração da cultura africana. Isso fez com que não se acabasse o racismo, mas que o racismo aberto fosse interditado. Então você vai usar o quê? O moralismo, o falso moralismo do combate à corrupção para ser racista, para
odiar, menosprezar negros e pobres, né? E aí, Léo, basta você ligar os fatos. O que é que foi Carlos Lacerda, em 1954, né? Com Getúlio Vargas, se não foi exatamente uma cópia de Moro, né? Entende? 70 anos depois, com o PT, com o Lula e com Dilma, né? Então, para mim, essa coisa corrupção e tal, patrimonialismo, etc., etc., ou de uma ingenuidade absurda, e muitos intelectuais fazem isso, eu acho que por ingenuidade e não por maldade, ou é uma extrema maldade, né? Porque, obviamente, esse pessoal não está nunca se preocupou jamais com a corrupção. Por exemplo, não foi encontrado nada em Getúlio Vargas, né? Entende? Mas você usou isso, ou seja, o esquema é o único esquema de dominação da elite brasileira há 100 anos, né? Pela sua imprensa. Inventar essa corrupção escandalizada via imprensa, né? Entende? E ela apenas se repete, Léo. Só muda a máscara, né? Então, basta não se deixar enganar pelas máscaras, né? Agora, já sei, é interessante, é a mesma fórmula que vai sendo aplicada, mas eu queria te perguntar uma questão, né? Se a gente olha os números de crescimento da economia brasileira desde a Operação Lava Jato para cá, o Brasil vem regredindo, e regredindo profundamente, embora seja uma economia tão complexa que você tenha setores que estejam colhendo bons resultados, o agronegócio, etc. e tal. Os meios de comunicação, por exemplo, servem então a uma elite que busca um subdesenvolvimento ou um desenvolvimento associado a uma elite colonial, escravocrata? Quer dizer, o que busca essa elite brasileira? Uma elite, Léo, que ela é o quê, no fundo, né? Se a gente for pensar na elite rural, né? O que é a elite rural, né? A elite rural, hoje em dia, está votando em Bolsonaro para não ter IBAMA, né? Para poder matar índio, para poder matar o pessoal do MST e tal, né? Então, você tem aí uma elite escravocrata nesse sentido, ou seja, ela né? O escravismo vai mudando, ele é o não respeito ao outro, o menosprezo ao pobre, etc., né? E ver o país como seu quintal, assim como a elite rentista vê, né? Que é o orçamento público para ela, etc., etc. E ela vai funcionar como? Olha, o mesmo tipo de preconceito que os países do norte se utilizam para explorar os países do sul, né? E aqui eu tenho que lhe contar, Léo, porque isso também na própria Europa, né? Países como França, países como a Alemanha, que é o país que eu admiro, especialmente a Alemanha, por várias razões, né? Você tem uma imprensa que não explica isso, entende? Várias vezes quando eu dei entrevista para jornais franceses ou alemães, a parte da entrada dos Estados Unidos no golpe e da função que os Estados Unidos têm na manutenção de um cara como Bolsonaro, ninguém quer discutir isso, percebe? Entende? Né? Quer dizer, e é exatamente o mesmo preconceito que é utilizado pela elite, pela classe média branca brasileira, né? Eles se acham mesmo superiores, se acham mais honestos, mais inteligentes, etc. A elite brasileira e a classe média branca menosprezam o povo. Isso é que a gente tem que ser... quer dizer, tem ódio do povo, tem desprezo, tem raiva, né? Entende? Isso é muito importante, porque evita que você tenha entendimento sobre a sociedade como um todo. Ajuda a todo mundo, Léo, né? Que as pessoas não morram de fome. Você não pode jogar gente no lixo, percebe? Né? Entende? Né? Eu vivo aqui num prédio de classe média alta em São Paulo, e as pessoas se incomodam com insegurança de um modo paranoico, mas as brincadeiras no WhatsApp do condomínio menosprezando o pobre, percebe? E as pessoas acham isso risível, entende? Então, essa é a classe média brasileira, né? Que odeia o pobre. Então, quer, né? Tem um prazer nessa dominação. Eu acho que a elite brasileira e a classe média branca, né, não sente compromisso com esse povinho, essa gentinha, né,
mestiça, negra e pobre e tal. Esse é o grande problema, né? Você não pode ter projetos nacionais dentro de um contexto desse. Nunca houve educação, nunca houve debate nacional efetivo com relação a essas questões, Léo, né? O PT, por exemplo, não fez nada disso. Eu tenho admiração, imagino que você saiba, por um cara como Lula e tudo, e a luta dele, né, praticamente individual, enfim, com algumas outras pessoas, né, para ajudar os marginalizados, etc. Mas faltou, e falta, eu acho ainda, na própria esquerda, inteligência, né? Entende? Perceber que a batalha é uma batalha de ideias, entende, Léo? Eu acho isso incrível, rapaz, né? Entende? Como isso é pouco compreendido, né? Entende? É como se fosse algo automático. Então você espera que o pobre vá compreender imediatamente, como alguém de classe média informado, etc., o faz e tal, sem que ninguém se incomode com isso, entende? Né? Ninguém vê isso como um problema, Léo, né? Entende? Obviamente você vai ter, né, uma classe, classes populares sendo, né, enganadas, se tornando fundamentalistas, sendo manipuladas nas suas necessidades, nas suas carências, etc., etc. Esse processo está se aprofundando. Eu não vejo nem pessoas, poucas pessoas, né? Mas partidos, organizações, movimentos de opinião preocupados com isso, Léo, entende? As pessoas ficam discutindo se deve se chamar de todos ou todes e tal, entende um negócio assim? Como, né? Entende? Aí você transforma, né, esse tipo de luta linguística, toda luta política. Você acha que você está traçando alguma luta política, percebe? O que mostra o potencial manipulativo desse tipo de coisa, que é usado pelo capital financeiro para esses fins, entende? Então, eu acho que a gente precisa pôr a mão na cabeça, né? E perceber que sem uma mudança de orientação e sem uma conscientização, né, e debate público, a gente não vai avançar nada desse buraco onde nós estamos hoje. É interessante você entrar nessa questão do identitarismo, que eu até queria trazer isso para a gente conversar um pouco mais adiante. Mas eu quero te fazer uma pergunta conceitual, né? É curioso, né? Você falou, olha, uma preocupação paranoica com segurança e, ao mesmo tempo, um desprezo pelo povo que se expressa até de forma muito violenta, às vezes, né? Quer dizer, nas expressões e tal. Nesse contexto, você acha que um projeto de uma sociedade brasileira, um projeto nacional, ele se torna realmente inviável, ou o Brasil tem solução como nação, como sociedade? Porque já houve momentos, né, históricos, mesmo em governos que não eram necessariamente progressistas, de valorização da identidade nacional, da cultura nacional, enfim, do caráter único, né, do que é a brasilidade. Então eu te pergunto se você vê alguma chance de resgate, vamos dizer assim, de um projeto brasileiro nesse contexto de acirrada divisão social que a gente vive hoje. Eu acho que ele é impossível sem uma revolução cultural. O que é que a gente entenda por isso, não? Ou seja, um movimento, debate público, a crítica da forma como o Brasil vem sendo percebido e tal. Sem isso, não há avanço, né? O que eu acho incrível é que eu vejo pessoas inteligentes, políticos, etc., que não compreendem isso, Léo. Eu acho que não entra na cabeça, entendeu? Né? É como se fosse automático, né? Como se fosse algo automático e não exigisse um esforço, um trabalho antes, um planejamento, percebe? Né? Quando você falou nessa história, obviamente, dos governos não democráticos, os militares fizeram isso, mas o fizeram a partir de um modo conservador, etc. e tal, né? Mas não chega a ser da forma escandalosa, absurda, mentirosa, como ela está sendo feita por Bolsonaro, né? No caso dos militares, é uma farsa, como diria Marx. No caso de Bolsonaro, é uma tragédia, né? Aliás, o contrário, é uma tragédia e uma farsa. O Bolsonaro é apenas uma farsa, né? Mas você teve isso com Getúlio Vargas, né? Entende? Né? Mas houve uma demonização da elite, não por boas razões, né? Da figura de Getúlio, né? Associação com a ditadura, etc., como se houvesse tido democracia antes,
entende? Né? Então, a afirmação da cultura brasileira com a sua raiz africana, né? E a celebração disso como algo positivo e não negativo, não lixo, etc., e não dizendo que o povo é ladrão, não sabe voltar, etc., é fundamental. Ou algo que seja do tipo, né? Darcy Ribeiro tentou montar coisas a partir disso, sem motes, sem um planejamento, sem uma reconquista espiritual das massas brasileiras, né? Eu não vejo como é que o Brasil pode se tornar uma nação democrática, vigorosamente democrática. Né? Então, sem formas de, por exemplo, nesse horizonte evangélico aí, aproveitar as fraturas e as fissuras que existem dentro desse campo. Gessé, é muito interessante. A gente está até, na verdade, direcionando essa entrevista para algo que passa mais pela revolução cultural, pela captura das massas ali para um novo projeto. Eu queria te perguntar o seguinte, quer dizer, nesse contexto brasileiro, hoje, olhando o quadro, a gente está um ano das eleições presidenciais. Você considera o ex-presidente Lula a pessoa mais capacitada para conduzir isso que você chama de revolução cultural, ou você vê outros nomes também que possam ter esse papel? Não, eu não sei. Talvez Lula tenha aprendido isso. Né? Entende? Porque Lula não fez isso. Né? Ele não percebeu antes a importância disso, nem o PT e tal. Né? Entende? Isso tem mil razões aí da história partidária, clivagens na própria esquerda, etc. etc. Né? Eu acho, né? E Lula é um cara muito inteligente, uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci, né? O que mostra que, enfim, não precisa ter títulos, etc., para você enfim, ser inteligente e perceber a realidade, etc. Né? Ele tem uma inteligência viva, muito importante, muito significativa, muito impressionante até. Né? E eu imagino que ele tenha percebido isso. Eu acho que sim. Né? E isso iria ser muito importante porque ele é a grande figura carismática por cima de fraturas religiosas e até políticas e culturais, etc. Né? Ele, inclusive, foi o cara que conseguiu unir o povo brasileiro durante muito tempo sobre uma única bandeira. Né? Entende? Então, a lembrança disso é extremamente importante. Né? Agora, a gente não pode ficar, o país, né, a sociedade brasileira não pode ficar refém de uma pessoa, entende, Léo? Né? Isso tem que ser uma coisa que seja uma herança para gerações futuras, né? Entende? Então, eu acho isso muito importante. Você tem que ter uma redefinição do papel da imprensa no Brasil, e aí você tem as condições para ir. Claro, se você... Né, o tempo político é um tempo muito curto. Quer dizer, suponhamos que Lula possa ser eleito e uma mudança, ao menos que seja, né, na composição da Câmara dos Deputados, você teria um espaço aí para reformular a esfera pública brasileira. Entende? Tem que acabar com esses monopólios, são todos, como o próprio André Esteves. O André Esteves, segundo eu soube, é o dono da Editora Abril, e deve ser de outras coisas, né, também, né? Do jornal Valor, ele assume e tal, né? Mas, enfim, disse que ele né? Que ele é dono, né, de editoras e tal, do UOL, etc., e coisas assim. Então, você tem, né, quer dizer, a Bandeirantes, quer dizer, tem uma participação do Bradesco, etc. Então, você tem o quê? Você tem os bancos, né, mandando no debate público brasileiro. Isso é impossível. Né? Entende? Isso tem que ser discutido, isso tem que ser regulado, etc. A imprensa, para mim, é um ponto extremamente importante, Léo. Né? Você tem que ter redes sociais reguláveis pela política, ou seja, pelo voto, pela soberania popular, e você tem que ter uma imprensa realmente pedagógica, como ela tem que ser. Né? A imprensa tem que ser plural, ou ela não é imprensa e tal. Entende? Você tem uma imprensa golpista, uma imprensa corrupta, uma imprensa venal há 100 anos e tal. Né?
E o que a gente e o debate público brasileiro de hoje é produto dessa imprensa, né? Então a gente tem que mudar isso. Tem mudanças estruturais a serem feitas. Sem imprensa livre e independente, na verdade, o que existe é propaganda, né? Pode ser propaganda política ou, inclusive, de interesses econômico-financeiros. Sobre André Esteves, ele se assume como dono da revista Exame, que era da Abril, mas ele não se assume como dono da editora Abril como um todo. Mas todo o mercado sabe que ele exerce forte influência sobre a revista Veja, por exemplo, que não tem a mesma importância que tinha no passado, mas ainda assim é influente e serve para ir criando consensos também nessa linha do mercado. Toda a imprensa econômica ela é financiarizada. Por isso que a gente sempre pede para que as pessoas sejam assinantes nesse link brasil247.com/apoio, não só do 247, mas também de outros veículos de comunicação independentes. Exatamente. Sobre as plataformas digitais, muito importante você ter mencionado isso, porque essas plataformas digitais elas vão buscar a sua própria autorregulação e não a regulação pela sociedade, né? E talvez seja um risco deixar que elas se autorregulem e definam também o que é o conteúdo que deva ser ou não consumido, né? Obviamente, você deve ter tido experiência já, né? De algum ataque, né? Entende? Eu tive já. Em época eleitoral, eu fiquei sem poder postar coisas, entende? Que eu postava jamais saía e tal. Ou seja, você vê que tem uma não só, né? Não só é um comércio e todo comércio tem que ser regulado, né? Quer dizer, é um comércio obviamente presidido por interesses econômicos, mas também tem interesses aí políticos, né? Obviamente, essas 5 grandes empresas estão ligadas aos interesses do imperialismo americano, né? Ela é uma forma, como toda empresa americana, Léo, toda empresa americana, né? Hollywood, desde o final da Segunda Guerra Mundial, aí era uma coisa tipo para o esforço de guerra, né? Mas depois ficou. Todos os estúdios em Hollywood têm representantes do Departamento de Estado americano, né? Para dizer o que deve ou não ser rodado e como, etc., né? Sob a ameaça de represália. Então, toda empresa americana é um órgão do Estado americano e do establishment imperialista americano, né? E as redes sociais também. Então, ela tem que ser efetivamente vigiada, controlada, né? Isso é um ato de autoproteção, né? Um país tem que poder porque isso, Léo, esse tema é muito importante. Eu gosto que você tenha se interessado por ele, porque às vezes eu chego até ao desespero de achar que as pessoas não compreendem, entende? A extrema significação de algo tão óbvio, entendeu? Né? Que você tem que ter uma renovação das ideias, uma renovação do debate público, e que isso passa por uma reestruturação, né? Completa da imprensa, de redes sociais, etc., né? Que senão você não vai ter você não vai ter um outro país a partir disso. É sempre aquela história, Léo. As pessoas são influenciadas por ideias. Algumas já estão dentro da nossa cabeça que a gente nem sabe, né? Entende? O nosso comportamento é inteiramente influenciado por ideias. A gente não é uma formiga ou uma abelha, que o comportamento é montado por um DNA e se reproduz do mesmo modo por milhões de anos, né? Todo o nosso comportamento é feito por ideias. Então, a revolução é sempre nas ideias, né? Aliás, por isso mesmo que a gente fazia um programa chamado A Batalha das Ideias. Exato. Quem sabe a gente retoma, né, Gessé? Pode ser muito bom a gente retomar essa discussão. Bom, nesse momento, agora, nesse instante em que a gente trava essa conversa, que vai ao ar tanto no 247 como na TVT, há uma notícia bombástica que eu vou te dar aqui em primeira mão. Bombástica, sim, né? Bombástica em termos que nada mais no Brasil surpreende. Procurador Deltan Dallagnol acaba de renunciar ao Ministério Público e avisa que vai entrar para a política. Assim como Sérgio Moro, ele entra para a política como se não tivesse feito política o tempo inteiro no Ministério Público. Qual o significado de mais um que se apresenta agora como moralista e que vai disputar cargo público, Gessé? Isso enfim, eu tenho enfim, eu não consigo não me incomodar profundamente com isso, Léo. Especialmente essas figuras, né,
Dallagnol e Moro, né? Quer dizer, que eu sempre denunciei como mafiosos, chefes de quadrilha, etc. Né? Para a gente, exatamente para que a gente pudesse ter a ideia, né, de que é exatamente, quer dizer, do que estava em jogo, etc. Né? Toda vez que você tem um servidor público agindo em interesse próprio ou corporativo, você tem uma máfia. Né? Esses caras são mafiosos, isso está mais do que provado. Né? Eu espero um dia que eles sejam presos. Né? É por isso, é o que eles merecem. Mas a gente tem uma classe média também, né? e classes populares extremamente conservadoras, que não entendem o motivo do seu ressentimento e da sua pobreza, que vão, né, votar em candidatos como esse. Né? Entende? Você tem uma classe média, né? Quer dizer, muito aqui, eu tô citando esse exemplo aqui do meu prédio, né? Que eu estou aqui há pouco tempo, eu estou horrorizado. Né? É uma experiência empírica todos os dias e tal. Né? Então, você não faz nenhuma relação entre votar em Bolsonaro e o aumento da insegurança pública, da fome, etc. Entende? As pessoas têm bandeira do Bolsonaro, né? nas casas, etc. Né? Então, você fica louco com inseguro e tal, para aí você não liga o fato de você eleger Bolsonaro, aumento da pobreza, aumento do seu medo. Né? E aí, por conta disso, Léo, que, como depois de muita reflexão e estudo, né, a única explicação para isso, que isso é irracional, Léo. Né? Nenhum país joga gente no lixo. Né? Eu sempre gosto de citar o exemplo da Alemanha Oriental, 17 milhões de alemães que, para atingir o nível cultural e econômico dos ocidentais, a Alemanha investiu centenas de bilhões de euros, né? Entende? 1 trilhão de euros, né? Para recuperar 17 milhões. Daí o Brasil joga no lixo 100 milhões, né? 120. Entende? Quer dizer, isso é de uma burrice enorme. A irracionalidade está sempre presente no racismo. Né? Então, no fundo, esse discurso moralista, etc., ele é o discurso do, olha, o negro e o pobre tem que estar no lugar dele, tem que estar obedecendo, tem que estar ganhando pouco, tem que estar fazendo trabalho vil, tem que aguentar humilhação, etc. Né? Ou seja, que é a forma como a sociedade brasileira foi montada. E esse moralismo é a forma de você ser racista sem explicitar isso, sem ter que explicitar isso. Né? Que aí foi a grande ajuda dos, assim percebidos, grandes intelectuais brasileiros, né? Entende? Percebidos como pensadores críticos, etc., pela direita e pela esquerda. Né? Entende? Quer dizer que é essa ideia, né, do combate à corrupção, que não tem a ver com isso, é o contrário disso, mas que, no fundo, é combate a quê? A inclusão popular, que você usa um outro nome, você enobrece o racista. Né? Isso tem que ficar explícito, Léo. Né? Entende? Eu acho incrível a gente ficar discutindo esses temas identitários, balcanizando a política, sem que a crítica ao racismo seja efetivamente feita. Percebe? Né? A gente tem um problema real de racismo, né? Comandado pelo racismo racial, né? Mas, ao mesmo tempo, uma luta que se diz antirracista, que é envenenada, frágil, superficial, manipuladora e mentirosa. Né? Faz de conta que está combatendo o racismo quando está defendendo os seus interesses individuais e atualizando a regra do embranquecimento, né? A inclusão individual dos membros mais capazes, etc., com um tema do racismo, né? Sem ser debatido como ele deveria ser. Né? E os partidos de esquerda, né, populares são também, né, digamos, envenenados por esse tipo de prática, porque no curto prazo, para quem é cego, o curto prazo é a única coisa que existe, porque no curto prazo isso rende votos. Ou seja, a gente tem a coragem de mudar a pauta e o debate nacional, entende?
É muito interessante, Jessé, isso que você fala, porque você, nesse seu livro sobre o racismo, né, você faz a crítica ao identitarismo. E os identitários, muitas vezes, eles pretendem assumir para eles o monopólio da luta antirracista no Brasil. E eu queria te perguntar assim, quer dizer, o que te levou, o que te fez chegar a essa conclusão de que a questão é muito mais complexa do que, enfim, levantar uma bandeira, botar um pronome e sim enfrentar as questões estruturais. E queria te pedir uma explicação detalhada de por que você vê essa questão do identitarismo como uma balcanização das sociedades. Tá. Léo, isso tem a ver com os meus 3 últimos anos de estudo, né? Foi uma das épocas que eu mais estudei, pude, enfim, por conta da pandemia e tudo, né, também, né? E com o fato de que Bolsonaro tenha sido eleito, né? Entende? Quer dizer, porque Bolsonaro, para mim, enfim, é o lixo do lixo, né? Entende? Não tem nenhum político pior, não conheço nenhum político pior. Eu, eventualmente, não conheço uma pessoa pior do que Bolsonaro, né? E aí uma parcela ponderável dos brasileiros, 57 milhões, votaram nesse cara. Eu quis compreender isso, né? Entende? E isso tem a ver, obviamente, com a mistura desse racismo dessas elites com o próprio racismo popular, que foi mobilizado pelas igrejas evangélicas, né? e pelo empobrecimento de brancos pobres e de negros, né? Que é a mesma história dos Estados Unidos nesse sentido. Então, é muito importante a gente entender o quê? Entender qual é a forma, a forma antropofágica, que quem é antropofágico verdadeiramente é o capitalismo. Sempre foi. O capitalismo sempre pega as ideias mais avançadas dos seus inimigos, engole, né? E depois cospe, né? Nos seus termos. Né? Então, o capitalismo teve que inventar o quê? Inventar o fato. Enfrentar o desafio. Olha, eu vou empobrecer todo mundo. Isso vai ser possível porque eu vou destruir partidos populares, sindicatos, organizações de classe, as pessoas vão ficar sem nenhuma referência. Né? Eu vou comprar toda a imprensa. A imprensa foi comprada, Léo, não foi só no Brasil. Né? Foi comprada no mundo todo. Eu acho até que o Nassif deu uma entrevista, não sei se foi para você, Léo, sobre o último livro dele, acho que foi, né? A gente falou, eu falei com ele sobre o caso Veja, né? E ele fala sobre esse processo. O que ele conta no Brasil, eu até estava vendo essa entrevista, uma grande, e foi um papo muito, muito legal. O que ele está falando para o Brasil aconteceu no nível mundial, né? Então, esse cara tem um planejamento. Olha, como a gente vai enganar as pessoas e dizer que deixando todo mundo pobre, sem futuro, ainda assim, nós somos emancipadores. Né? Quer dizer, então você vai usar essa linguagem das identidades, especialmente negros, no caso dos Estados Unidos e do Brasil, porque nos dois países o racismo racial é a pedra de toque da política, de toda a política. Né? Ou seja, toda a política é decidida pelo tema do racismo, né? Nos Estados Unidos e no Brasil, foi isso que eu aprendi. Né? Ou seja, esses países aprenderam a mascarar o racismo e depois montar o quê? Pegar os negros mais talentosos, né? Mais inteligentes, né? E angariar para si, montar uma aliança com eles. Olha, a gente vai dar para vocês individualmente os melhores empregos, né? E a gente vai fazer de conta que a gente está combatendo o racismo, né? Agora, 99, no caso do Brasil, no caso dos Estados Unidos, é só 99. No caso do Brasil, é pior, Léo, muito pior. 99,9% dos negros não ganham nada com isso. Né? Entende? Representados por ninguém. Entende isso? E fica ainda muito mais uma dor e um sofrimento, que é isso que é importante, né? A expressão da dor e do sofrimento humano. Quando você invisibiliza essa dor e esse sofrimento, não existe nenhum interesse, nenhuma compaixão, claro. Isso foi invisibilizado, isso foi jogado no escuro, percebe? Né? Então você tem o quê? Você tem
e que no Brasil é algo que já se faz há 500 anos. O Brasil inteiro, o Brasil sempre teve, durante 500 anos, política identitária, Léo. Né? Então, não foi o capitalismo financeiro americano que construiu, foi a colonização brasileira. Como eram poucos brancos, né? Então havia toda a cooptação de mestiços e de negros que quisessem, né, assumir os valores e os interesses do opressor, do branco, no caso. Né? Então é exatamente isso que tá acontecendo. Quando você tem negros que vão dizer que estão representando a dor e o sofrimento do cara que não tem a menor condição de estar no lugar dele, aí que está a mentira, Léo. É a meritocracia. Percebe? Né? A ideia que o capitalismo quer passar, o que é que todo mundo pode alcançar o sucesso. Só não alcança quem é preguiçoso ou burro. Né? E essa não tem nenhuma outra, não existe outra forma de legitimação do capitalismo do que essa. É a meritocracia. Tá? Agora, e aí você só consegue isso como? Quando você esconde a produção de classes, raças foram condenadas à barbárie. Né? Entende? E aí, então, você não precisa debater isso, você não precisa ter políticas universalistas, né? Quando as próprias empresas passam a legitimar o próprio capitalismo independente do Estado. Exatamente esse ponto que você fala é interessante. Rede Globo, bancos. Não, é muito interessante isso que você fala, porque por acaso, quer dizer, as grandes empresas, então, elas passam a ser as validadoras do sistema. E, por exemplo, vou dar um exemplo. A Goldman Sachs, maior banco de investimentos do mundo, não vai fazer mais IPOs de empresas que não sejam ESG, que é o que está na moda, que tem que ser ambiental, sustentável, gestão assim assado e diversidade. O mesmo está valendo para a BlackRock. São empresas que são extremamente agressivas no mercado. A BlackRock é uma das principais acionistas da Petrobras, privadas, inclusive está impingindo ao povo brasileiro essa gasolina aí a quase R$ 7,50, R$ 8,00, mas tem políticas de diversidade, então está tudo limpo, está tudo bem. Gessé, aproveitando nisso, nesse ambiente de guerra total, guerra de todos contra todos, imprensa venal, vendida, está se criando um ambiente no Brasil para se buscar uma coisa que alguns anos atrás pareceria impossível, a privatização da Petrobras. O que Bolsonaro... Bom, vamos pegar a Lava Jato. A Lava Jato faz assim, não. Já que existem focos de corrupção na Petrobras, é melhor entregá-la aos acionistas privados internacionais. Aí a gasolina sobe a R$ 8,00 e tem gente que continua achando isso bom. Aí o Bolsonaro vem e fala o seguinte, bom, já que eu não consigo mexer na política de preços da Petrobras, a Petrobras é malvada, temos que privatizar. Você acha que é possível que consigam privatizar a Petrobras num ambiente de desinformação total como esse que a gente tem no Brasil? Eu acho que é tudo possível no Brasil hoje. Infelizmente. Porque você tem, no fundo, Léo, e aí a gente tem que dizer as coisas como elas são, entende? Eu tenho um compromisso, procuro ter, pelo menos, com a verdade. A verdade é que o público brasileiro, a sociedade brasileira foi imbecilizada. Né? Entende? Quer dizer, não é que o brasileiro não seja inteligente. O brasileiro é inteligente, é tão inteligente quanto qualquer outro povo do mundo. Mas se você põe 100 anos um povo ouvindo mentira, ouvindo só um lado da história, ele fica imbecil. Né? Entende? Quer dizer, o que é que você pode dizer? Que outra palavra existe, Léo, para alguém que vai dizer, olha, as minhas riquezas aqui, ao invés agora de serem utilizadas para educar a próxima geração de brasileiro pobre, que era para isso que o lucro do pré-sal e da Petrobras iria fazer, não é isso? Como a gente tem político corrupto, etc., vamos dar para BlackRock, dos americanos que são honestos, lindos e maravilhosos. Basicamente é isso. O que está em jogo é isso. A mensagem é que eu estou pondo de um modo, né? De um modo mais claro, mais óbvio, etc. Mas é exatamente essa mensagem. Foi essa mensagem que foi dita por todos os órgãos de imprensa. E o brasileiro imbecilizado acredita nisso. Né? Então a gente tem o quê? A gente tem um povo imbecilizado, Léo. Esse é o problema. Né?
nós todos fomos, em alguma medida, imbecilizados, feitos de imbecis, né? Entende? Por ideias, por imprensa, por propaganda, etc., por filmes, né? Isso vai para o teatro, para o cinema, etc. Isso rouba a inteligência das pessoas. As pessoas são muito inteligentes. Agora, pode ser feita de burra, né? Se você não tem reflexão, debate, etc., crítica, etc., que é exatamente o ambiente no qual a gente vive. Então, é exatamente isso. Olha, um país de ladrão, um país corrupto, quem diz isso são as cabeças mais avançadas, né? Enfim, cantadas aí em prosa e verso por todos os partidos, inclusive, né? Entende? E esse povo de ladrão tem que dar suas riquezas para os povos que são honestos, inteligentes e bonitos, que são os europeus e os americanos. Né? Ora, né? Se você ouve isso durante 100 anos, e é isso que o povo brasileiro ouviu durante 100 anos, né? Então você faz um povo de imbecil. Né? E aí o povo imbecil dá as suas riquezas, dá o seu futuro. Você está falando uma coisa fundamental, e provavelmente você viu o vídeo da reunião do G20, em que o Erdogan se aproxima do Bolsonaro e fala assim: olha, vocês no Brasil têm grandes reservas de energia, né? E o Bolsonaro vira para o Erdogan e fala assim: não, a Petrobras é um problema. O Erdogan olha para o Bolsonaro com cara assim de como se pensasse: que pena do povo brasileiro, né? Que se deixa governar por um idiota completo. Claro. Quisera a Turquia ter as reservas de petróleo que o Brasil tem. Qualquer país gostaria de ter essas reservas. Claro. Então essa cena foi muito marcante para mim, e eu queria te perguntar o seguinte: o Bolsonaro fez o papel do idiota completo. E as pessoas aqui no Brasil muitos ficam dizendo: olha só, ele foi um idiota. Tal. Às vezes eu acho até que ele faz o idiota propositalmente. Agora a piada do dia hoje é que ele chamou a Torre de Pisa de Torre de Pizza. Aí ele vai falar com o garçom. Então é um pouco isso, quer dizer, a desmoralização do Brasil. Como o Bolsonaro trabalha pela destruição do Brasil, talvez ele faça o papel do idiota até deliberadamente, ainda que seja um idiota, eventualmente. Então eu queria te pedir para avaliar sobre o papel do Brasil no G20, para a gente já ir caminhando para o fim, né? E essa desmoralização do país. Eu acho, Léo, Bolsonaro é o quê? Bolsonaro ele é o representante mais fiel do lixo branco brasileiro, né? Do branco pobre. Né? Entende? Quando você mora numa cidade, num estado como o de São Paulo, tem 1/4 da população do Brasil, né? É um estado majoritariamente branco, ao contrário dos outros estados, né? Entende? Você tem uma ideia da importância disso. Nem todos os brancos subiram para a classe média. Né? Entende? Você tem aqui 50%, 60% do estado de São Paulo são brancos pobres remediados. Né? Não são miseráveis, mas são pobres. Entende? A família de Bolsonaro é de branco pobre. Né? Entende? Os horizontes de emprego do Bolsonaro, né, indo para, enfim, tentando ser oficial do Exército, etc., Polícia Militar, etc., é uma carreira típica do lixo branco. Né? Lixo branco, eu falo aqui, as pessoas, uau, então você é racista. Não, isso é uma categoria. Né? Isso quer dizer, a Alemanha tem o lixo branco dela, são esse pessoal do leste europeu que vota no partido de extrema direita, porque se acha inferior ao branco alemão ocidental. Tem o branco do sul dos Estados Unidos, que tem menos dinheiro, menos cultura, e se vê como menos do que o branco do norte. Entende? Quer dizer, esse branco é um cara, né, que é ressentido, né? Não tem, digamos assim, a educação, né, nem o capital cultural do branco de elite ou de classe média alta, né? E ele se comporta na vida como Bolsonaro, entende? Então o cara acha o quê? Eu sou ele, né? Ele nunca foi tão bem representado na presidência da República, Léo, né? Entende? Ele é esse cara sem noção, né? Ressentido, né? Bravo porque ele é pobre e ele vê que tem caras que são brancos como ele, muito mais ricos, etc. Tem raiva da ciência, tem raiva do conhecimento, né? Porque ele vê que os capitais foram decisivos na sua desclassificação relativa, tem ódio do negro, porque ele precisa de alguém para pisar, etc.
né? Então você tem aí, claro que não é apenas isso, né? Mas você tem aí um setor de classe popular extremamente importante, muito importante no Brasil, né? Entende? Tem muita gente assim que é Bolsonaro. Aí é Bolsonaro, né? Entende? Quer dizer, como, do mesmo modo que Lula é o nordestino mestiço, etc. e tal, né? Ele fala e a pessoa se reconhece. É o hábito, né? É um reconhecimento imediato. Eu sou esse cara, eu sou representado por ele, né? E que é uma classe que foi deixada, foi oprimida também, né? Foi oprimida, não teve educação, não tem debate, não tem, né? E fica entre o negro e o branco rico e tal, né? Eu acho que, em grande medida, para a gente compreender a figura de Bolsonaro, e aí você tem completa razão, porque aí ele diz, olha, eu só quero o meu pastel e o meu caldo de cana, entendeu? Aí o cara vai dizer, puxa vida, é igualzinho a eu, né? Igualzinho a mim, não é isso? Né? Entende? Aí ele faz aquela live cheia de homofobia, não sei o quê e tal. Esse tipo de cara, ele é também homofóbico. Ele vai aproveitar todos os instantes que ele tenha para se sentir superior a alguém, porque ele se sente, no fundo, muito, muito mal, porque ele é pobre, esquecido, foi marginalizado, em parte, né? Acha que não teve a vida que poderia ter, etc, etc. Né? Tipicamente Bolsonaro. Né? E aí Bolsonaro não precisa ter nenhuma ideia. Né? Entende? Tem uma definição, Léo, muito interessante do Max Weber, quando ele fala dos líderes. Né? Ele está falando de profetas no campo religioso. Você pode usar para a política, tal qual. Né? Afinal, é praticamente a mesma coisa, um campo simbólico. Né? E aí tem os líderes, né? Seja profeta, seja líder político, né? Que são líderes pelo discurso. Ele convence o povo, né? De novas ideias, etc. E tem um cara que ele é exemplar, ou seja, só com a própria figura dele, sendo o que ele é, ele consegue milhões de adeptos, porque ele é como essas pessoas são, né? Percebe? Sem ter um discurso articulado, sem ter um objetivo, sem ter um caminho, né? Mas ele consegue comandar muita gente, né? Porque ele é igual a essas pessoas, né? E tal, né? Que é tipicamente, né? Última pergunta, Gessé, porque a gente está aqui estourando o tempo. Eu te pergunto o seguinte: a elite brasileira se incomoda com esse vexame no G20 ou ela não está nem aí? Ou ela acha que o Bolsonaro é um idiota útil para o grande assalto? Exatamente. Ele nisso eu vi, tem uma aí melhor ainda do que André Esteves, porque o André disse, né, também, né? É só esse imbecil ficar calado que ele vai ganhar a eleição, né? Entende? Não foi basicamente isso, né? O Diniz das antigas casas do antigo Pão de Açúcar, né? Ele disse exatamente isso. A gente precisa de Bolsonaro para a coisa popular, para o voto. Ou seja, ele é o palhaço. Para essa elite, Bolsonaro é o palhaço para divertir o povo e tal. O próprio Guedes disse isso. Eu lembro numa entrevista, antes de Bolsonaro assumir, Guedes disse, olha, tem um cara aí que é bronco e tal, entende? Maluco e tal. Mas, porra, ele tem voto e tal. Ele disse exatamente isso. Ou seja, então você pode manipular e você pode, de algum modo, tentar torear esse cara. Entende? Quer dizer, é basicamente a forma como a elite pensa. É um idiota útil, né? Bolsonaro é um idiota útil para a elite brasileira, né? Porque fica criando brigas sobre homofobia, sobre não sei o quê, sobre bobagem, enquanto os caras estão roubando o povo, né? É isso aí. Gessé, quero te agradecer muito. Foi muito bom te ouvir mais uma vez aqui. Vamos manter essa rotina de diálogo permanente. Agradeço ao público da TV 247 e da TVT também. Obrigado, meu querido. Um grande abraço a você, Léo. Um grande abraço. Eu fiquei muito contente e obrigado pelo convite. Muito honroso. Obrigado.